Nossa, você é bonitinha assim, ó, faz curso. Tá solteiro. Olha que gatinho que tá aqui no posto. Chegou o cliente. Gente, solteiro, tá? Tá solteiro na pista. Olha lá, todo com vergonha. Solteiro. Meu Deus, cara. Bem bonito, coisa mais linda. Ó, o patrão já corre, gente. Ele vê nós com o celular, ele já corre, ó. Acabou o expediente. Eu fui lá mostrar o bonitinho lá do caixa. Bonitinho do caixa? Lindo, né? Quem é o bonitinho do caixa? Eu acho que você tem que o contratar bonitinho? mais pessoas nesse nível assim. Quem é o bonitinho do caixa? Meu irmão, Ah, a beleza da tá no que, família, ó. da família. Acho que tinha que contratar assim, nesse nível. Tipo, igual aí Torto, Douglas. Tá, mas eu te dei os currículos tudo pra você contratar, mas você não escolhe.